tá brabo? Eu tô brabo, entendeu, mano? Ai, meu Deus, ele azonhou minha cara, selvagem! Remember. Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor da criptomoedas há pelo menos 200 mil fucking anos. E hoje nós vamos falar de tretas, nós vamos falar de Rei Leão, que estreou ontem. Nós vamos fazer uma analogia sobre o Rei Leão em relação a nossos jovens que estavam deturpando o nosso grupo ontem. E também nós vamos fazer análise técnica de Bitcoin, falar um pouquinho do mercado, dos contratos futuros e por que eu acredito ainda em uma bull trap. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de zoeira sem limites, por favor, se inscreva no meu canal, que mais cresce no Brasil, e vem fazer os pila junto comigo. Então, para começar, eu quero avisar que nós reconstruímos o nosso grupo, nosso famigerado grupo Mestres do Bitcão. Já tem o link ali na descrição dos meus vídeos, tá? Todos os meus vídeos eu deixo o meu link do grupo gratuito do Telegram, do Mestres do Bitcoin, onde a gente vai falar só de Bitcoin. A gente só fala de criptomoedas. E ontem aconteceu uma polêmica muito grande. O que acontece? No mercado de criptomoedas hoje nós temos a seguinte situação. Nós temos as pessoas que compram criptomoedas e investem. Tem outras pessoas que elas entram em empresas de investimento em criptomoedas e elas entram por essa via de mercado. E eles aprendem sobre o mercado de criptomoedas através dessas empresas. E a cada 10 empresas no mercado de criptomoedas, 9 são scams. 9 são aí empresas piramidais, empresas que utilizam de sistema Ponzi para gerar dinheiro. Porém, qualquer tipo de empresa, mesmo que seja séria, idônea, e tenta fazer um trabalho significativo no mercado, tentando trazer alternativas, né? Ela é sempre, toda vez considerada scam, toda vez considerada pirâmide, considerada um golpe. Só que aí eu tenho várias empresas que eu invisto, que eu sou parceiro, tá? Inclusive a WeMake Capital faz, e ela tem a sua própria criptomoeda, né? A WCAP, que eu apoio. Então, empresas que são transparentes e idôneas, eu apoio. E eu também aceito e tenho a livre liberdade de aceitar a opinião alheia, se você acha que são empresas que você pode desconfiar. Isso é um problema seu, a opinião é sua, você pode fazer o que bem entender. Eu utilizo porque eu confio nas empresas que eu invisto e eu gosto de investimento. Então eu prefiro deixar uma parte do meu dinheiro, ao invés de deixar no banco, eu gosto de deixar em empresas para produzir renda, para gerar investimentos e fomentar esse mercado de criptomoedas, que é um mercado extremamente novo. Então, agora toda empresa que for abrir nesse mercado, ela vai ser uma empresa piramidal, vai ser uma empresa scam. Então, qual é o grande problema? Nós temos hoje dois tipos de público no mundo das criptomoedas. Nós temos as pessoas que são fãs das criptomoedas, que é o meu caso, que amam Bitcoin, amam criptomoedas, e nós temos pessoas que investem ou que se interessam apenas por rentabilidade, gerar dinheiro e assim por diante. E tentar se utilizar do mercado de criptomoedas para tentar aumentar o seu patrimônio. Porém, esses dois grupos, eles se conflitam atualmente todo santo dia. Então, toda vez que você tenta falar abertamente sobre um assunto relacionado a isso, você tem que pisar basicamente em ovos. Eu não piso em ovos porra nenhuma, eu tô cagando e andando, entendeu? Eu faço o que eu bem entendo. Se eu quero investir, eu que invisto. Quem não quiser, que não invista, entendeu? Mas não vem encher o saco e minar meu grupo e causar um estandalhaço e eu perder meu grupo por causa disso, tá? Já acabou, Jéssica? Então,
o Rei Leão e foi um filme muito marcante pra mim na minha infância. Foi uma coisa muito marcante. Na época que passou o Rei Leão, eu perdi meu primeiro cachorro que conviveu comigo por bastante tempo. E pra mim foi um filme muito impactante, assim. E eu lembro do vilão, do Scar. E o Scar, ele era um leão extremamente, vamos dizer, invejoso. Ele representava a inveja, ele representava a ganância, né? Então, muitas pessoas nesse mercado, elas são atraídas pelo mercado de criptomoedas, não pela tecnologia, não pelo conhecimento, mas muito pela ganância, pela ambição, para tentar ganhar dinheiro fácil, e acabam quebrando a cara, certo? Só que tem um grande detalhe. Você tem que aprender a separar o joio do trigo. Você tem que entender que nem toda a empresa que vai entrar nesse mercado, inclusive a minha, que eu pretendo lançar ainda este ano, sobre educação em cripto, que vai ser a Educa Cripto, tá? Que vai focar em passar orientação para pessoas investirem em criptomoedas e começarem a pensar em ter liberdade, tá? Que não é a forma como nós, no Brasil, somos ensinados desde pequenos, né, a entender o que de fato é a liberdade e quais são as melhores ferramentas para isso, mas entender que hoje eu não posso ou tenho que me preocupar e pisar em ovos de abrir uma empresa, porque se eu abrir uma empresa de educação, as pessoas vão falar, pô, mas está utilizando de Bitcoin para você vender cursos por aí, então isso aí é scam, isso aí não funciona. Então não é bem assim que funciona, na minha opinião, tá? Eu sou aberto, sou libertário, eu apoio empresas que fazem investimentos em criptomoedas, sejam empresas que fazem API Keys para você comprar a API Key, colocar na Binance da vida lá e conseguir fazer lucros, seja empresas que fazem mineração compartilhada, seja empresas que têm a sua própria criptomoeda e tentam desenvolver e crescer a sua própria criptomoeda com a sua utilidade. Então assim, eu apoio sim empresas nesse investimento, e se você acha isso ruim, velho, tô cagando andando. Você pode pegar, literalmente, entrar em outro canal e enche o saco dos caras lá, pode falar mal de mim, foda-se. Tô cagando andando pra isso, tá? Então, entenda que eu não me preocupo mais, não me estresso mais com esse assunto. O grupo do Telegram, do Mestres do Bitcoin, Free, ele é exclusivamente para a gente falar sobre criptomoedas. Então eu deixei aquele grupo exclusivo para a gente conversar sobre criptomoedas. Não pode falar sobre uma empresa, bem ou mal, não pode falar. Não é um canal, não é um grupo que serve para você, sei lá, reclamar que você investiu em X empresa e a empresa não está pagando, tá? Então não é para isso que serve. Ela serve para estudo, para conhecimento. Ela serve como uma âncora para eu pegar de aprendizado com pessoas que estão neste mercado de forma realista, para aprender, para utilizar como referência, para desenvolver a melhor metodologia possível para eu lançar nos meus cursos no futuro. Eu vou lançar curso, eu sou capitalista, eu quero ganhar dinheiro, sim. E se isso te incomoda, esse canal não é para você, tá? Esse canal é para quem quer fazer dinheiro, para quem quer comprar criptomoedas, para quem quer ter liberdade de virar full cripto, tá? Esse é um canal para isso. Ele não é um canal ou não é um grupo para você lá colocar suas frustrações com empresa XYZ, tá? E nós não somos Ministério Público Federal para fazer pesquisa, fazer investigação sobre empresa X ou YZ, tá? Então você tem que definir aquilo que você quer para sua vida. Bom, então pessoal, vou assistir Rei Leão hoje à noite, tá? Então, para quem nunca assistiu esse filme, por favor, vá assistir, porque, cara, é um filme maravilhoso, é uma história fantástica e me agrada muito a mensagem de superação que esse filme passa. Então, continuando a nossa análise de Bitcoin, tá? Nós vamos falar então quais são os pontos de entrada e de saída do mercado, na minha opinião, os melhores pontos aí para compra e recompra de criptomoedas, beleza? O primeiro alvo, o primeiro suporte é $9.800, entre 9.500 e 9.800 dólares. Então esse seria o primeiro suporte, que poderá ser testado nos próximos dias novamente, e pode ser que a gente crie um padrão, tá? Ou uma tendência de baixa de curto prazo, que é aquilo que eu acredito, né? Lembre-se que eu venho falando dos contratos futuros da CME que possuem um gap, e esse gap geralmente ele é sempre preenchido.
Deixa eu até ver aqui com um jovem que me perguntou no último vídeo que ele não entendeu o gráfico da CME. Vamos ver aqui. Cadê? Então eu já vou pegar aqui o comentário do Leonardo Rangel. Olá, Augusto, bacana o vídeo, mas eu não entendi a lógica do gap. Deixa eu só curtir aqui. A lógica do gap. Precisa ser preenchido, por isso você acredita que o preço deve retornar aos 8.500 antes de uma possível subida. Exatamente. Por que eu falo do gap, né? É que no gap, né, vocês podem ver, nenhum youtuber aí fala sobre o tal do gap dos contratos futuros da CME. Mas o que acontece, e é de praxe do mercado, que eu migrei esse conhecimento do mercado de ações para o mercado de criptomoedas. Porque no mercado de ações, quando você negocia contratos futuros e também, não somente contratos futuros, mas também as próprias ações em si, elas produzem gaps. E esses gaps, normalmente, no mercado volátil, ele é preenchido, tá? Ou seja, as baleias, geralmente elas mostram nas suas movimentações, principalmente utilizando-se de contratos futuros, a gente consegue ver qual é o caminho e antecipar qual é o caminho que as baleias vão tentar empurrar o preço de um ativo ou determinada ação ou determinado papel em direção ao fechamento de um gap. Então, por exemplo, na minha experiência com o mercado de ações, na época que eu investi em mercado de ações, toda vez que acontecia um gap, cedo ou tarde, preenchido, ou seja, ele era fechado. Então, por exemplo, se o mercado, na sexta-feira, do contrato da CME, tá? Ele fechou o preço de 8.400 dólares e passou do sábado e domingo, os contratos fechados estavam fechados, as operações dos contratos estavam fechados. E aí abriu na segunda, o Bitcoin continuou e valorizando ou desvalorizando de preço no sábado e no domingo. E nesse exemplo aqui, ele chegou na segunda-feira e o valor estava bem acima, na abertura do mercado dos contratos futuros, o preço estava em 9.000 dólares, ou seja, basicamente aí 700 dólares acima do fechamento da sexta-feira. E isso produz um gap, um buraco no gráfico, tá? E geralmente, 99% das vezes, o preço do ativo ele vai andar, vai continuar andando, porém vai chegar em algum momento que ele vai fechar esse buraco, ele precisa fechar o gap. Fechar o gap que a gente chama é que o preço novamente terá que andar, percorrer por aqueles valores produzidos no gap, tá? Então se o gap é o valor entre 8.400 e 9.000 dólares, o preço ele vai oscilar em algum momento nessa mesma faixa, tá? Então pode acontecer, por exemplo, começar a produzir um candle vermelho parrudo amanhã e domingo mais um candle vermelho parrudo fazendo o fechamento desse gap, tá? Essa é uma estratégia de swing trader, ou seja, você pacientemente espera o momento certo para a recompra dos ativos, ou você vende aqui em cima e espera pacientemente para ele voltar a cair aos valores do gap e você compra ao preço que está no gap, tá? Só que tem muita gente que utiliza essa estratégia. Então, muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó, pessoal. Produzir um gap aqui, ó, tá? No dia 10 de maio, numa sexta-feira, produziu o gap. Na segunda-feira, dia 13 de maio de 2019, produziu um gap, certo? E aí o preço continua subindo por um determinado tempo. Até que chegou em dia 17 de maio, ou seja, 4 dias depois, e você vê que o preço ele oscilou rapidamente e fechou o gap, tá? Então esse candle aqui, essa variação de preço fechou o gap. Isso aqui se chama fechamento de gap, tá? Então o preço em um determinado dia ele oscilou e ele fez o fechamento desse gap e continuou o seu movimento de alta, tá? Então, para vocês verem que como muita gente presta atenção nessa estratégia, naquele dia que fechou o gap, tá? O preço ele rapidamente caiu lá para casa dos 6.320 dólares e em questão de minutos ele já voltou no patamar lá dos 8.000 dólares, tá? Dos 7.900 dólares. Então ele chegou, ele tocou lá no fundo, fechou o gap, confirmou o fechamento do gap, os traders voltaram a comprar e o preço começou a subir e por isso que o fechamento do gap, apesar da sua oscilação, ele fechou com o valor acima do que a variação do dia dele, tá? Então ele caiu lá para 6.280 naquele mesmo dia. Ele começou o dia valendo 7.990, aí ele caiu para o valor de 6.320 e depois ele recuou e fechou o dia a 7.180 dólares, tá? E continua assim o movimento de alta. E
esses gaps, eles são comuns de acontecer, por quê? Porque, basicamente, todo final de semana, toda sexta-feira tem o fechamento do gap. Aí, por exemplo, no último gap que teve, ó, ele já foi preenchido 2 dias depois, ó. Teve um gapzinho aqui, o preço começou levemente mais abaixo, tá? Então, sexta-feira ele fechou a 11.195, iniciou a segunda-feira a 10.910. O pequeno gap já foi preenchido no dia seguinte por esse candle parrudo aqui vermelho, tá? Que continuou o movimento de queda. E isso aqui tem que ficar muito atento. Por quê? Porque apesar da alta de 10% de ontem no preço do Bitcoin, eu acredito que ele esteja formando topos mais baixos, tá? Sequenciais, mostrando aí uma tendência de queda de curto prazo. Certo, pessoal? Então, basicamente, é esse motivo e essa a razão principal que eu utilizo para eu poder, de forma estratégica, me antecipar ao volume do mercado. Certo? Espero que vocês tenham entendido isso que eu passei para vocês. E, por favor, participe se você quer estudar sobre o mercado de criptomoedas, se você quer estudar sobre blockchain, Bitcoin e outras milhares de criptomoedas. Vou até abrir aqui uma CoinMarketCap. Então, se você quer falar sobre essas criptomoedas sem colocar assunto de empresas no meio, por favor, entre no meu grupo do Telegram. O grupo é gratuito, você pode acessar lá. E hoje à noite, assista o Rei Leão, que você não pode perder esse baita filme. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica de Bitcoin. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.